Olá, o nosso programa hoje vai entrevistar a cofundadora da Associação Fênix aqui de Jacareí, a Juliana Dualib. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória. Você é nascida em Jacareí, né? Exatamente, nascida em Jacareí. Já assim, por motivo de trabalho do meu pai, acabei morando em outras cidades. Mas eu sempre volto para Jacareí, vou e volto várias vezes já. A sua infância é passada em Jacareí, então? Lorena, uma parte em Lorena, aí eu volto para cá, depois vou para Santa Isabel, volto para cá, vou para São Paulo, vou para Guararema, mas sempre voltando para Jacareí. O seu pai faz o quê? O meu pai, ele trabalhava com pintura na época, daí a gente acabava mudando por conta do emprego dele, né? E depois mudei porque casei, mudei porque trabalhava, enfim. Então, vários motivos. De lembrança da sua infância, você tem quais? É mais de Lorena que passou isso ou é o Jacareí também? Eu fiquei 8 anos em Lorena, então a primeira infância eu vivi em Lorena. Fui para a escola, tudo lá. Então isso ficou muito forte, né? Depois que eu volto para cá, eu vou estudar ali no Dorotov, no Hermínia. E essa sua ligação com projetos sociais, ela começa na adolescência? Na verdade, eu venho de uma família muito generosa, né? Sempre ajudando, as pessoas que batiam na porta, minha mãe já ajudava. Tinha um senhor que quando em Lorena ainda, ele passava de manhã, minha mãe dava café para ele todo dia. Então a gente foi convivendo com isso. Somos em 4 irmãos, eu e mais 3. E todos nessa área. Eu venho para esse mundo social através do meu irmão. Ele ajudava, ele já tinha essas ações e numa ocasião eu comecei a ajudar ele, fiquei. Na verdade, me encontrei. Esse trabalho social começa com você em Jacareí? Exatamente. Eu estava, no caso, eu tinha me formado em pedagogia, estava dando aula para criança especial em Santa Isabel, mas já morando aqui, eu ia e voltava todo dia e era muito difícil. Aí surgiu a oportunidade de fundar a Fênix, né, de começar os trabalhos com a Fênix. Então, eu me dedico, a partir de 2010, todos os horários, todos os dias para isso. O tipo de educação, você falou que os seus pais já praticavam essa benemerência com as pessoas, né? Mas, no geral, a educação dos seus pais com vocês, com os 4 irmãos, foi uma educação bastante rígida, de cobrar escola? Como é que funcionava isso? Eu acho que normal, né? Não muito rigorosa, mais a presença da mãe, porque o pai estava sempre trabalhando, minha mãe não trabalhava fora, então era ali, com a dona Glória cuidando da gente o tempo todo, né? Levando para a escola, buscando. Ela participou muito da nossa vida de infância, por não trabalhar fora e optar por cuidar da gente, também 4 filhos, né? Tinha que estar muito presente, né? Então, sempre presente. E você dos 4 é a mais nova? Tem meu irmão que é mais velho, mora em Cuiabá, eu, aí tenho mais 2 irmãs, uma está em Suzano e a outra em São Caetano. Em Jacareí só eu. Eles também mudam, voltam, família meio cigana. E você falou que nos 8 primeiros anos, a primeira infância, você lembra mais de Lorena, né? Lorena. E a sua primeira lembrança de Jacareí é qual? Quando a gente volta, eu já vou estudar no Hermínia. E tem muito a ver com escola, né? Quando você conhece, assim, as outras pessoas da sua idade, começa a conviver. Assim, eu nunca tive muitas oportunidades de projeto social, até porque minha mãe, muito simples, não conhecia muito. E também não tinha tanta oferta como tem hoje. Hoje tem várias ONGs, a gente tem os parques, a gente tem muito mais recurso do que antigamente. Então uma vida assim normal, de escola para casa, mãe cuidando, primos, encontrava família grande, numerosa, sempre junto na casa da avó. Mas de qualquer forma, você falou que não tinha essas opções de trabalhos sociais, mas os seus pais já ajudavam, né? Como podiam, mas ajudavam. Né? Ajudava como podia. Meus avós, por parte de pai, da igreja, já sempre ajudando. Então, sempre tinha. E como tinha muito primo também, minha mãe 11 irmãos, meu pai, então a gente acabava ajudando um entre os outros mesmo. Ia tudo para casa da avó e a avó ajudando, cuidando de todo mundo. A Associação Fênix começa em 2010, mais ou menos, né? Os primeiros trabalhos, né? Exatamente. Ela parte de um grupo de amigos, né? Pessoas de várias áreas.
de engenheiro, a advogado, pessoas que trabalhavam com reiki, enfim, vários segmentos se juntava e ajudava em datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Crianças, né? Então, partiu desse movimento, mas chega um momento, você percebe que tem que estar mais presente, mais ativo, né? Não pode ir algumas vezes no ano e tal. E eu tinha disponibilidade para isso. Então, eu e mais algumas pessoas poderiam se dedicar a isso, ficando lá o tempo todo, correndo atrás de parceiros, de patrocinadores, de voluntários. E aí vem toda a história de organização social, né? Que você tem que ter as parcerias. E eu consegui, nesse momento, estar disponível para isso. Foram anos disponíveis para isso, né? E vocês começam a fazer esses trabalhos especificamente num bairro de Jacareí? Exatamente, no Rio Comprido. Eles já faziam antes na Lagoa Azul, que é quando meu irmão está presente também. E aí a gente, assim, vamos dizer assim, se estabelece ali no Rio Comprido, né? Nós começamos pela escola. Pediu para a prefeitura autorização, tudo bonitinho, documentado. E aos domingos a gente abria a escola e começou a receber a comunidade. De um jeito muito simples, era roupas de doação, tinha brincadeira com as crianças, tudo muito lúdico, para conquistar mesmo eles, né? No final tinha sempre um almoço, um lanche, alguma coisa, e nisso a gente foi conquistando a comunidade. Se você lembra Rio Comprido, há 10, 12 anos atrás... Um bairro muito carente, era né? bastante difícil a vida ali, a vulnerabilidade era extrema, acontecendo o que deveria acontecer mesmo, os homicídios, as confusões, enfim. Então a gente chega nesse momento bem tenso do bairro, bem tenso. Aí no segundo ano, a gente viu que precisava de um lugar. Alugamos um espaço no bairro Santa Paula, em frente. Só que as crianças tinham que atravessar aquela pista. Era muito perigoso. E não era todos os pais que tinham disponibilidade de levar e trazer. Enfim, procuramos um espaço dentro do bairro, que é hoje ainda a sede que a gente está, né, na Fênix, lá agora Rua Espírito Santo, né, mais Minas Gerais. E ali a gente começa, efetivamente, no fim de 2012. Porque, como você falou, 10 anos atrás, o Rio Comprido não tinha nada. Asfalto, não tinha EMEI, o posto ainda era naquele espaço bem pequeno, que é a Associação dos Moradores que construiu agora, que está um pouquinho maior na Rua de Cima lá. Tem a creche no Santa Paula. Então, assim, é bairro normal como outro aqui da cidade. E o tempo foi passando. E qual foi o diferencial? A gente ouvir a comunidade. Perguntava o que precisa. E aí a gente foi trazendo os recursos possíveis, né, junto com o poder público e junto com a empresa privada. A pessoa que mora em qualquer território de Jacareí afastado, é difícil ela vir para o centro da cidade porque tem que pagar ônibus. Normalmente são 2, 3 irmãos, pai. Então, se você pegar ônibus para vir para cá, você já vai gastar R$50 e de volta. Não vem. E a gente entende isso. Então, os serviços começaram a ser descentralizados. A assistência social, a saúde, tanto que até hoje, isso já tem mais de praticamente 10 anos, que a assistência atende lá, que a saúde atende lá, a regularização fundiária foi toda feita lá. Que era um bairro irregular, né? Exatamente, ainda está, viu? Ainda não terminou, mas avançou muito. Tudo dentro da Fênix. A gente lança no bairro os comunicados e eles vão até lá para fazer os cadastros, terem direito aos benefícios que precisam, enfim. Então, ali virou uma subprefeitura para poder levar para as pessoas mais vulneráveis o atendimento que elas necessitam, precisam e têm direito de ter. Por falta de informação ou mesmo por recursos, não consegue vir até onde elas seriam atendidas. Então, a gente levou todo esse serviço para lá. De uma certa forma, virou um ponto de referência. Virou um ponto de referência e muito bem acolhido pela comunidade. Por quê? Desde o primeiro momento que a gente chega no bairro, a gente faz parceria com a educação e com a saúde, com a escola e com o postinho. Então, todas as reuniões, todas as decisões tomavam-se juntas, tentando priorizar ao máximo a comunidade, trazer o que eles necessitavam. Sempre tinha essas reuniões. E a gente discutia as famílias que estavam em problema. E por falar nisso, eu imagino que vocês da associação devam ter encontrado várias situações de famílias desestruturadas, as crianças muito carentes. Vocês Rodrigo, acho que caberia um programa e um livro só para isso. Tamanhos são os casos de família, porque veja, quando a gente chegou lá,
está fazendo uns 13 anos agora, mais ou menos, né? Essas meninas já cresceram. Pois é. Algumas já viram mãe, lá avó com 30 anos. Então, você acompanha a história dessa família de muito tempo. Vieram do Piauí, aí você começa a conhecer as famílias, todas interligadas, né? Chega 2, 3 famílias, metade de uma, metade de outra. Então, a gente acaba se envolvendo diretamente e indiretamente com todos, pedindo ajuda, trazendo os outros parentes do estado deles. E aí vai aumentando, aumentando. E teve alguma história específica que mais marcou você, particularmente lá do Rio Comprido, ou de alguém que a Associação Fênix ajudou? São várias as histórias, né? A gente tem... O que acontece na associação? A gente identifica habilidades e competências. E aí a gente começa a fazer as parcerias. A gente fez várias parcerias com escolas de dança, com o CEP, para essas crianças terem outras oportunidades. Então, a gente tem aluno no CEP, a gente teve aluno que foi para o Bolshoi, a gente tem... são muitos casos de sucesso. Tem menina lá, e assim, eu tenho um orgulho muito grande disso. Aqueles cursos do Educa Mais Lamartine, de sobrancelha, de cabelo, de unha, de um monte de coisa. Eu faço a minha sobrancelha no bairro, eu faço as minhas unhas no bairro, porque elas se formaram. Elas chegaram com 8, agora estão com 18. Então, elas arrumaram uma profissão, elas não se perderam, né? Já estão trabalhando, fazendo unha, fazendo sobrancelha, e a gente precisa muito desse mercado. Exatamente. Então, transformou a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E com certeza, assim, né, 90% de chances que se a Associação Fênix não existisse ali naquele lugar, essas crianças não teriam o futuro que tiveram de 10 anos para cá, né? Eu acho que é um pouco de pretensão da minha parte, não sei, mas dizer que a gente junto ali conseguiu mudar, dar possibilidades dessas pessoas. Porque o que os diferem dele, um CEP? Eles têm capacidades e habilidades como outros qualquer, eles não têm oportunidade. E nisso, e foi muito interessante, porque quando a gente chegou no bairro, vamos cuidar das crianças. Vamos cuidar das crianças. Só que eles cresceram. Quando virou adolescente, um olhou para o outro e falou assim, e agora? A gente foi aprendendo com a comunidade. Foi onde veio as novas parcerias. Hoje a gente tem o Sistema S lá dentro, o SESI está lá dentro, a educação está lá dentro, os cursos do Lamartine capacitando. Então a gente foi crescendo junto com eles, trazendo o que podia atender. Aí veio parceria com faculdade, psicologia, pedagogia, porque eu acho que isso transforma. Se não tiver educação, se não tiver o curso, você não transforma. E a psicologia também. Por eu ser psicóloga, eu fui supervisora de estágio deles, então tá lá, todas as faculdades aqui do território, atendendo essas crianças, essas mães, ouvindo as dores delas. Então, eu acho que tudo isso pôde contribuir para o Rio Comprido que é hoje. Só para a gente fechar o bloco, eu imagino que uma das satisfações que vocês lá da associação têm é quando chega uma mãe ou essa criança que tinha 5 anos e agora tem 18, já está formada com emprego e vem agradecer a vocês. Se não fosse vocês, eu não sei o que seria da minha família até, né? Olha, é aquilo, quem faz... gente, juro por Deus, eu não vou lembrar de um 10º, não vou. Mas cada um deles tem uma história. E quando eu encontro eles, começam... Lembra, Tia Ju, que você fez isso, fez aquilo? Eu falo assim, não lembro não. Mas, mas são, assim, muitos casos de sucesso. E tem casos que realmente a gente leva no coração e para a alma e de exemplo. Para quem está chegando agora também. Balé lá hoje é o carro-chefe. Sempre foi. Você trabalhar a autoestima daquela menina, eu brinco assim, as oficinas são fachada. Porque o que acontece por trás dessas oficinas é muito maior. Quando a gente chegou lá, eles tinham que ter o uniforme limpinho, chegar no horário, não podia xingar o amiguinho lá dentro, não podia falar palavrão. Olha a transformação disso tudo. Por quê? Foram crescendo com uma rotina. Quando eles chegaram na idade que tinham que trabalhar fora, faculdade, eles tinham horário, eles tinham que estar arrumadinho. É inerente, isso é subliminar, você vai aprendendo tudo isso naturalmente, pertencendo a uma sociedade, a uma cidade. Antes você perguntava para alguém do Rio Comprido, para onde você vai? Eu vou para Jacareí. Para onde você vai? Eu vou para São José.
você está em Jacareí, né? Pois é. Não se sente pertencente, não tem identidade do local que está. Eu acho que agora, com o término da regulação fundiária, acho que a gente finaliza um capítulo ali dentro. A casa é minha, eu sou daqui. Só está faltando isso, porque asfalto já tem, escola já tem, o postinho, tem até a câmera do COI lá agora. Então, falta ainda só a regularização fundiária. E eu acho que deve ter gente que foi ajudado pela associação lá no comecinho e hoje faz parte da associação que ajuda outras pessoas. Super interessante que você falou. Essas crianças que chegaram com a gente hoje eles são menores aprendizes, contratados por uma empresa privada, né, que ajuda a gente. Então, ela paga o salário deles, eles fazem CIE, tudo direitinho. E o orgulho deles é botar a camiseta hoje e falar que ele é um funcionário da Fênix. Gente, é muito legal. E quando tem os eventos, e criança dá trabalho, né? Criança dá trabalho, ferve. Né? Aí esses voluntários, que hoje, agora, menor aprendiz, eles falam assim, ai, tia Ju, estão dando muito trabalho. Eu falei, vocês também deram. Agora a gente vai cuidar deles igual vocês foram cuidados. E é muito gostoso. Assim, já bastante jovens foram encaminhados, trabalham lá também. São muitos casos de sucesso. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.